Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais uma aula aqui no Se Liga na Educação. Eu sou a professora Suzana Apolinário, professora de Física. E comigo hoje está a intérprete Aline, que nos acompanhará nessa aula. Muito obrigada, Aline. Vamos começar? Nossa aula tem como tema densidade e mudança de fase. Esta é uma aula para o segundo ano do ensino médio. Nós desenvolveremos as habilidades 101x e também a habilidade 307 das ciências da natureza. Competências socioemocionais. Vamos desenvolver nesta aula a curiosidade para aprender. Afinal, a curiosidade é o motor do conhecimento. Também a imaginação criativa, porque criatividade é essencial para o desenvolvimento científico. Para essa aula, precisaremos de alguns conceitos prévios. Por exemplo, conceito de temperatura, o conceito de calor, transferência de calor, o conceito de densidade e também o conceito de estados físicos da matéria. Essa aula propõe uma interdisciplinaridade com a química, porque trataremos da densidade. A densidade é um conceito fundamental, tanto para a física quanto para a química. Bom, e para essa aula eu proponho um experimento. Vou desenvolver aqui um experimento que serão utilizados os seguintes materiais. Uma proveta, que é esse frasco de vidro graduado. Vou utilizar também mel. Mel que a gente consome, mel de alimento mesmo. Vou utilizar água de torneira, óleo de cozinha, óleo de soja e também um pouco de álcool etílico, desses que a gente utiliza nas nossas residências, né, para auxiliar na limpeza de vidro, por exemplo. Mas aqui, meu querido estudante, eu te faço a seguinte orientação. Todo experimento que você tentar reproduzir, procure aí a supervisão do seu professor. Procure estar orientado com alguém adulto, certo? Bom, e qual será o objetivo desse experimento? Bom, de acordo com a habilidade 307, analisar as propriedades dos materiais. Aqui nós analisaremos a densidade. A densidade é uma propriedade específica da matéria. Por quê? A densidade, ela caracteriza uma substância. Cada substância possui o seu valor de densidade, seu valor próprio para a sua densidade. Então, aqui nós faremos uma análise qualitativa da propriedade densidade. Bom, então vamos aos procedimentos. Primeiro, eu vou despejar dentro dessa proveta uma quantidade de mel. Então, vamos lá. Vou colocar cerca de 50 mililitros de mel aqui dentro da proveta. Deixa eu fazer a leitura aqui. 50 mililitros. Pronto, estamos aproximando da marca dos 50 mililitros. A proveta, ela é graduada em mililitros e aqui está. Coloquei 50 ml de mel. Agora, eu vou despejar na proveta a água. Mas para dar um efeito visual aqui mais bonito, eu vou colocar na água um pouquinho de corante alimentício.
só para dar uma coloração. E esse corante, ele não vai interferir na propriedade da água. Então, uma gotinha. Dá uma misturada. Bom, enfim. Agora eu consegui uma água na cor azul. Bom, eu vou despejar a água dentro da proveta, mas para isso eu vou utilizar um becker, porque o becker, ele tem um bico que vai me auxiliar aqui a despejar com bastante calma essa água para não misturar aqui. Bom, medindo aqui 50 ml de água. Como eu disse, eu vou ter que despejar com bastante cuidado. E a gente começa a observar um efeito desses líquidos aqui dentro da proveta. O que vocês observam? A separação entre o mel e a água que está colorida de azul. Bom, agora eu vou colocar o óleo. 50 ml de óleo. Vou utilizar meu becker aqui, que também é graduado. Pronto, já consegui colocar 50 ml de óleo. Vou ter que dar uma inclinadinha aqui na proveta para eu conseguir o efeito que eu preciso para essas colunas de líquido. Ok, 50 ml de óleo. Então, o que vocês observam? 3 líquidos diferentes no mesmo volume. E por último, eu vou acrescentar 50 ml, 50 mililitros de álcool. E para dar um efeito visual também melhor aqui, eu vou colocar um pouquinho de corante no álcool. Isso aqui é álcool etílico. Pronto, 50. Vou colocar um pouquinho de corante cor-de-rosa. No álcool. E vou despejá-lo na proveta também com bastante cuidado. Ok. Bom, então, ficou bonito? A minha torre de líquido. Uma torre de líquidos diferentes e deu esse efeito colorido. Agora, a pergunta é a seguinte: por que houve a separação entre esses líquidos? Acompanhe comigo. Após observar a coluna de líquidos na proveta, responda: por que cada líquido ocupa uma posição diferente nesta coluna? Bom, eu faço essa pergunta e deixo para você pensar. Mas eu apresento algumas hipóteses. Bom, vamos lá. A primeira hipótese: será que esses líquidos não se misturaram porque eles têm massas diferentes? Ou será que os líquidos não se misturaram porque eles têm densidades diferentes? Ainda, os líquidos estão à mesma temperatura.
Ou será que os líquidos estão a temperaturas diferentes e por isso eles não se misturaram? Bom, meu querido estudante, deixo essa pergunta para você pensar, mas eu lembro que essas hipóteses que eu apresentei são apenas hipóteses que nos ajudarão a formular a resposta certa. Mas, na verdade, somente uma dessas hipóteses é que está correta. Então, eu peço que você elimine aquelas que não estão de acordo com a resposta. Bom, vamos pensar. Os líquidos têm massas diferentes. Será que é por causa disso que eles não se misturaram? Bom, na verdade, esses líquidos apresentam massas diferentes. Eles estão com o mesmo volume, mas cada líquido aqui vai ter uma massa, mesmo estando ocupando aqui o mesmo volume, as massas serão diferentes. Mas o motivo pelo qual eles não se misturaram não está relacionado com o fato deles terem massas diferentes. Então, essa a gente já pode eliminar. Os líquidos têm densidades diferentes. Vamos recordar aqui o conceito de densidade. Densidade de uma substância representa a quantidade de massa que ocupa um determinado volume. É massa dividido por volume. Então, nós temos aqui o mesmo volume, massas diferentes. Então, nós teremos densidades diferentes. E é exatamente por isso que os líquidos não se misturaram. Os líquidos estão a temperaturas diferentes? Não, eles estão à mesma temperatura, temperatura ambiente. Então, vamos à resposta. A resposta é: as densidades são diferentes. E aqui eu te apresento uma tabela com os valores das densidades desses líquidos que foram utilizados. Bom, a densidade da água equivale a 1 grama por centímetro cúbico ou 1.000 quilogramas por metro cúbico. Então, observe, densidade, massa sobre volume. Gramas por centímetro cúbico ou quilogramas por metro cúbico são as unidades de medida para densidade. Mas no Sistema Internacional de Unidades de Medida, nós medimos a densidade em quilogramas por metro cúbico. Agora observe a minha coluna. Nós temos no fundo o mel, logo depois a água, seguida do óleo e, por fim, o álcool que ficou por cima. Então, a densidade está relacionada com o fato da substância afundar, estar mais no fundo. Quanto maior a densidade da substância, maior a tendência dela de estar ao fundo, ou de uma camada de líquido, ou de uma camada de gás. Então, aqui a gente pode fazer essa análise e concluir que o mel tem a maior densidade. Vamos medir aqui o valor, a densidade do mel, 1,36 gramas por centímetro cúbico. É a maior densidade. Agora, observe a densidade do álcool etílico, 0,79 gramas por centímetro cúbico, a menor densidade. Então, é por isso que ele ficou por cima. Agora, eu ainda trouxe aqui outros dois materiais, um metal e uma rolha de cortiça. Então, são materiais diferentes. Eu pergunto, qual desses dois materiais tem a maior densidade? Bom, nós não sabemos o valor das densidades desses materiais, mas a gente pode fazer uma análise qualitativa e descobrir qual dos dois tem a maior densidade. Será que é a moeda? Será que é a cortiça? Vamos lá. Eu vou mergulhar a moeda nessa coluna de líquido e nós vamos observar. Vocês observaram? A moeda foi lá para o fundo. Agora eu vou repetir o procedimento
com a rolha de cortiça. E o que a gente observa? A rolha submergiu, ela ficou flutuando. Então, a gente conclui que a rolha tem a menor densidade. Então, só recapitulando, o conceito de densidade está relacionado com o fato da substância afundar ou ficar boiando em um líquido. Experimento número 2. Nesse experimento, nós utilizaremos os seguintes materiais. Eu vou utilizar uma quantidade de óleo dentro de um becker e também vou utilizar um cubo de gelo. Eu medi aqui as temperaturas das substâncias. Vou falar para vocês. Veja, o óleo está a temperatura de 25 graus Celsius, medidos aqui aproximadamente nesse termômetro. E o gelo? Também medi a temperatura, veja, está aproximadamente 0 graus Celsius, a temperatura de fusão do gelo. Bom, vamos voltar aqui na tabela e observar quem tem maior densidade, a água ou o óleo? A água, né? A água tem a maior densidade, mas eu vou deixar uma pergunta aqui para vocês. A densidade da água é maior que a densidade do óleo. E aí, se eu colocar o gelo no óleo, o gelo vai afundar ou vai boiar? Vamos observar? Então, o gelo subiu, o gelo está na superfície, está boiando. Mas a água não tem maior densidade que o óleo? O gelo não deveria afundar? Bom, mas aí é que está, meu querido estudante. O gelo aqui é água no estado sólido, diferente da água no estado líquido. Então, a gente pode concluir que a densidade da água no estado sólido é menor que a densidade da água no estado líquido. E se vocês observarem, veja, o gelo está fundindo-se. Estão descendo gotas de água através do óleo. Então, o gelo está mudando de fase. Está ocorrendo aqui a fusão. O gelo está passando da fase sólida para a fase líquida. E observando esse experimento, a gente conclui que, como a gota de água está descendo através do óleo, a água líquida tem maior densidade, vai para o fundo. O gelo, água no estado sólido, tem menor densidade, fica na superfície. Uma pergunta, antes disso, antes de passar para o próximo slide, eu quero fazer uma pergunta. Por que o gelo fundiu-se no óleo? Por quê? Por que houve aqui a mudança de fase do estado sólido para o estado líquido quando eu mergulhei o gelo no óleo? Bom, a resposta está relacionada com o fato de que, como a temperatura do óleo estava maior que a temperatura do gelo, ou seja, está maior que a temperatura do gelo, houve transferência de calor do óleo para o gelo. E foi isso que causou a mudança de estado físico. O gelo passou do sólido para o líquido. Ele absorveu o calor transferido pelo óleo, utilizou esse calor, que é energia térmica, utilizou essa energia para romper a estrutura cristalina que mantinha ali a água no estado sólido. Agora, você sabia um fato curioso? A maioria das substâncias apresentam densidades maior no estado sólido. O metal, no estado sólido,
tem a densidade maior do que o metal, o mesmo metal, no estado líquido. Só que com a água ocorre um fato curioso. A densidade da água no estado sólido é menor que a densidade da água no estado líquido. Bom, meus queridos estudantes, chegamos ao final de mais uma aula. Eu espero que vocês tenham gostado e espero vocês na próxima aula. E deixo aqui o meu muito obrigada!